Olá, estamos aqui no PANS, no programa Cidade que Queremos, para a nossa terceira e última conversa com o nosso subprefeito Marquinhos. Olá, Marquinhos. Olá. A Érica esteve nas ruas novamente para ouvir mais pessoas. Vamos ver o que vem dessa vez, Marquinhos? Vamos sim. Eriquinha, é com você, querida. Oi, Bia. Olha, a gente está aqui no centro com o seu José. Ele é morador da região, na Rua da Pedra. Muito lotado, uns ônibus pequenos, né? Não são ônibus grandes. E então é dificultoso mesmo para a gente que usa o ônibus, né? É bastante dificultoso. Então a gente teria que ter mais ônibus para ter menos sim, lotação nesse isso, caso, né? Para ter mais disponibilidade de lugares, para ter conforto. E você vai daqui para lá, o ônibus vai lotadinho, vai indo lá para cá lotadinho. É difícil. E é uma viagem longa, né? Você vir em pé de lá aqui, né? É cansativo. Então o que mais que você acha que pode melhorar? O transporte pode melhorar muito. A passagem de dia dos ônibus aqui é cara e o ônibus não ajuda em nada. Por exemplo, os jovens aqui, como eu faço faculdade, eu tenho que sair meia-noite, eu chego meia-noite aqui, não tem ônibus e é muito caro, então muita gente tem que mudar para São José para poder fazer estudar, porque não tem como, não tem condições de ficar aqui. Então é muito complicado isso, eu acho que poderiam ajudar a melhorar muito isso. Obrigada, Maristela. Bia, falamos com a Maristela, ela levantou a questão do transporte e a questão que eu também acho muito especial, que são os nossos jovens, que é o futuro desse distrito. Vamos olhar com carinho, Marquinhos? Marquinhos, a Érica trouxe para a gente agora a voz do João e da Maristela com demanda sobre transporte. Qual o plano da subprefeitura para o transporte público aqui no distrito? O transporte público aqui no distrito já teve, em tempos passados, né, já funcionou melhor do que funciona hoje. Tinha linha nos bairros, né? Santa Bárbara tinha uma linha que beneficiava muito os moradores de lá e isso se acabou, né? A ideia é voltar com algumas linhas no bairro, né? Um projeto seja com um transporte alternativo ou com uma própria empresa, né, que opera o transporte em São José, mas trazer esse transporte novamente para os bairros e o transporte de São Francisco a São José dos Campos, aumentar os horários, né, dentro da demanda que a cidade precisa, né, porque também não adianta ter muitos horários, muitos ônibus em horários que eles não acabam não sendo utilizados, né. Então a gente fazer esse estudo e levar para as empresas de ônibus, né, os horários que são mais utilizados aqui, né. Já existe uma proposta dessa empresa de ônibus que faz aqui o transporte intermunicipal entre Monteiro Lobato, né, que passa por Monteiro Lobato, de aumentar esses horários, né. E acredito que também esse outro transporte, que é o transporte de São José, né, o circular de São José, ele também deve aumentar também esses horários aqui em São Francisco. E como vai ser o transporte entre os bairros? Então, o transporte entre os bairros inicialmente teria que ser, né, pelo menos de manhã e à tarde, né, e diante da demanda aumentar também esses horários, né, mas inicialmente 2 horários. Tá, e daí teria atendimento para todos os bairros de São Francisco Xavier? A princípio sim, né, seria os bairros principais, né, e aí nesses bairros, um exemplo é Santa Bárbara, né, então Santa Bárbara você vai até um determinado ponto, né, chega lá é um ponto final e traz de volta até aqui o centro de São Francisco, né. E vai ter horários específicos por demanda, no caso da Maristela, que chega da faculdade meia-noite, e quando ela chega no centro ela não tem como ir embora. A SUB pensa também em criar algumas alternativas para as necessidades locais aqui dos estudantes ou de trabalho ou da UPA. Se houver essa necessidade, eu acredito que sim, né? Se a demanda nos bairros, né, diante das pessoas que utilizam o transporte público para a faculdade for uma demanda grande, né, que precise de fazer esse transporte até os bairros também, eu acredito que sim. Ok. Então vamos começar a organizar, né, ver quais são as demandas para a gente poder ter um transporte público entre os bairros mais efetivos, né? O primeiro passo eu acho que seria isso, a gente entender, né, entender o que a gente fala em transporte público em São Francisco,
mas qual é a necessidade, né? Qual é a demanda de São Francisco em relação ao transporte público. Então é fundamental também que as pessoas tragam as suas necessidades, né, que levem até a SUB, como o caso da Maristela, que é estudante, das pessoas que precisam trabalhar para virem de outros bairros até o centro, para que a SUB possa fazer esse estudo e ter noção dessa demanda e qual a necessidade de quantos carros, em que horário seria o melhor para a comunidade local, então. Sim, a gente sabe que isso já não é de hoje, é uma cobrança antiga aqui em São Francisco, né? Do transporte público, mas assim, a gente só vai conseguir entender isso aí se a gente tiver números para poder apresentar para as empresas, apresentar, né, para a prefeitura, né, a necessidade de São Francisco. Então vamos chamar todo mundo para participar dessa pesquisa para a gente saber essa demanda logo, né? A ideia é essa. Tá joia. Estamos aqui no PANS para convidar você para participar, opinar e acompanhar o processo de gestão do nosso distrito. Mas saiba que essa ideia não nasceu aqui no PANS. Ela vem de muitos anos atrás, quando vários grupos sociais se reuniram para fazer valer os seus direitos e os seus deveres. Em 2014, o governo federal criou uma lei para estimular a participação social. E é por meio da sua participação que uma lei se torna um reflexo dos nossos desejos e das nossas necessidades. E com isso, nós ganhamos uma gestão pública com maior eficácia e maior transparência. Se você quiser saber um pouquinho mais, se informe sobre a Política Nacional de Participação Social. Colabore, participe, opine e vamos construir juntos o distrito que queremos. Obrigada, Marquinhos. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa de estreia, A Cidade que Queremos. O PAN se coloca à disposição para ser um canal, uma ponte, para trocar as informações com a comunidade, trazer sugestões e soluções. Eu que agradeço e me coloco à disposição também para todas as pessoas que quiserem trazer sugestões, né? As portas das subprefeituras estão abertas. Muito obrigada e seguimos juntos pelo nosso distrito. E você que acompanhou a estreia do nosso programa Cidade que Queremos, envie seus comentários para o endereço que aparece aqui na tela. A nossa próxima entrevista será com Lincoln Delgado, advogado ambientalista que vem conversar com a gente sobre o plano diretor. Se você tem perguntas, dúvidas e quer participar, nos envie que encaminharemos a sua pergunta. Um forte abraço, obrigada e até o próximo programa.